Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 1, O Significado dos Milagres. Seção 4, Como escapar da escuridão. Escapar da escuridão envolve dois estágios. Primeiro, o reconhecimento de que a escuridão não pode ocultar. Esse passo usualmente acarreta medo. Segundo, o reconhecimento de que não há nada que queiras ocultar, ainda que pudesse. Esse passo traz o escapar do medo. Quando tiver passado a estar disposto a não esconder nada, não só estará disposto a entrar em comunhão, como também compreenderá a paz e a alegria. Olha que lindo! Ele traz aqui como a gente pode escapar da escuridão, que são os sofrimentos, né? Aquilo que nos gera medo, que nos causa dor, que nos causa culpa. Tudo isso que gera sofrimento é escuridão. Ele fala aqui, ó, o primeiro passo é o que acarreta medo, né? Que é reconhecer que a escuridão não pode ocultar. Ou seja, existe algo ali que me incomoda, que me gera desconforto, gera dor, mas que eu tenho que reconhecer que isso existe e não negar, né? Porque eu só posso trazer à luz aquilo que eu reconheço, senão não tem como eu curar, gente. E ele diz que esse passo acarreta o medo. A gente tem medo de olhar para aquilo que nos causou um sofrimento muito profundo. E o segundo passo é reconhecer de que não há nada que a gente queira ocultar, ainda que pudesse, porque aquilo que a gente não olha, não quer ver, aquilo que a gente tem medo de falar, de tentar trazer à luz, né? Aquilo que nos incomoda, a gente não pode ocultar, porque isso está o tempo inteiro movendo a gente através da vida. Isso que gera medo vai nos guiando e atraindo mais situações que nos causam desconforto. Então, é sempre um processo de cura contínuo, porque tudo aquilo que eu tenho medo me controla, por mais que eu não esteja consciente disso. Aí eu vou atraindo na vida situações que vão sempre buscando como resposta aquele meu medo, aquela minha dor, aquele meu sofrimento. E é esse reconhecimento que faz com que a gente deixe de ter medo daquilo e comece a liberar aquilo que nos incomodou, que nos fez sofrer durante tanto tempo. A santidade nunca pode estar realmente oculta na escuridão, mas pode enganar a ti mesmo a esse respeito. Esse engano faz com que você fique amedrontado porque reconhece no seu coração que é um engano e faz enormes esforços para estabelecer a sua realidade. Então a gente se enxerga como fraco, como um engano, como uma pessoa que veio para sofrer. E a gente faz esforços para confirmar isso na vida, né? Olha como a gente se sabota realmente. E isso vira a nossa realidade. A gente começa a perceber isso e vai atrair questões e pessoas que realmente confirmam isso que a gente acredita que a gente é. O milagre põe a realidade onde ela deve estar. A realidade só pode estar no espírito e o milagre reconhece só a verdade. Assim, dissipa ilusões sobre você mesmo e te coloca em comunhão contigo mesmo e com Deus. O milagre participa da expiação, colocando a mente a serviço do Espírito Santo. Isso estabelece a função própria da mente e corrige os seus erros, que são apenas faltas de amor. A tua mente pode estar possuída por ilusões, mas o espírito é eternamente livre. Se a mente percebe sem amor, percebe uma concha vazia e não está ciente do seu espírito interior, mas a expiação restitui o espírito ao lugar que lhe é próprio. A mente que serve ao espírito é invulnerável. Então, quando eu reconheço essa minha essência espiritual que é perfeita, eu me torno invulnerável. Por quê? Porque eu me torno uma pessoa mais forte. Porque eu sei que o meu poder está dentro. E eu não fico buscando fora algo que eu nunca vou encontrar. Porque eu só posso manifestar toda a minha potencialidade de dentro para fora. Nunca é de fora para dentro.
A escuridão é falta de luz, assim como o pecado é falta de amor. Então, tudo que eu considero pecado como pecado, eu tendo pecado ou outros tendo pecado, é porque eu estou amando pouco demais, gente. Eu estou tão apegado ao sofrimento que eu só vejo o erro, eu só vejo o pecado, eu só vejo coisas ruins. Então, ampliar o amor é a nossa função aqui, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, que é por amor. O nosso caminho evolutivo é aprender a amar mais, desapegar dos julgamentos, das crenças que nos limitam e reconhecer a nossa essência que é divina. E ele continua aqui: essa escuridão, que é falta de luz, não tem propriedades exclusivas em si mesma. É um exemplo da crença na escassez, da qual só o erro pode proceder. Então, é uma crença de falta de amor, que o mundo é complicado mesmo, as pessoas são difíceis, o mundo está todo errado, as pessoas erram demais, são pecadoras. Isso a gente está tem uma crença de escassez, de falta de amor, de falta de perdão, de falta de reconhecimento da nossa luz. E isso só pode gerar erro, cada vez mais erros, são os enganos, as percepções equivocadas. A verdade é sempre abundante. Aqueles que percebem e reconhecem que têm tudo, não têm necessidades de espécie alguma. O propósito da expiação é restituir tudo a você, ou melhor, restituir tudo à sua consciência. Tudo te foi dado quando foi criado, assim como a todos os outros. Então, nós somos seres abundantes, gente, só que a gente não reconhece essa abundância divina. Temos todas as potencialidades, inclusive de nos curar de qualquer situação. Mas a gente não entende isso ainda, né? Porque esse livro é um manual para a vida. Tanto que ele fala aqui, ó, tudo te foi dado quando você foi criado, assim como foi dado a todos os outros. O vazio engendrado pelo medo tem que ser substituído pelo perdão. É isso que a Bíblia quer dizer com não existe morte. E é por isso que eu pude demonstrar que a morte não existe. Então, o perdão é essa chave que abre todas as portas evolutivas mesmo. Eu acho que é uma das principais chaves. Porque quando eu libero através do perdão, libero a mim mesmo e libero aos outros, eu começo a acessar esse amor que é a minha essência, que faz parte de mim. E ele diz aqui que a morte não existe. E ele pôde demonstrar isso. Por quê? Porque ele ressuscitou. Ele voltou em espírito, porque é o espírito que continua tendo vida, né, gente? Quando Jesus Cristo foi crucificado, ele ressuscitou. Então, o corpo físico já não interessava mais, porque era só um veículo de manifestação aqui na Terra. O que continua evoluindo é o espírito. E ele provou isso. Só que muita gente que não acredita em reencarnação entende isso só dessa maneira limitada, a ressurreição, que é praticamente isso, só que a ressurreição foi a volta dele em espírito. Ele não precisava mais, como um ser extremamente elevado, voltar num corpo físico. Mas nós aqui, na condição humana, ainda precisamos voltar e já voltamos muitas vezes, com certeza, né? E ele continua: eu vim para cumprir a lei, reinterpretando-a. Por quê? Porque são as leis universais, as leis divinas, todo o ensinamento de Jesus Cristo que ficou aqui foi muito mal interpretado. E não é o primeiro livro que eu vejo que ele tenta fazer essa correção, porque a compreensão humana é tão limitada que foi interpretando tudo que ele deixou equivocadamente. Então a gente esquece não, a gente nem reconhece o quanto a gente foi feita à imagem e semelhança de Deus. A lei em si mesma, se compreendida de modo adequado, só oferece proteção. Foram aqueles que ainda não mudaram suas mentes que trouxeram para ela o conceito do fogo no inferno. Olha que lindo isso, essa ideia de um Deus punitivo, um Deus que castiga, um Deus que está lá em cima e a gente aqui como pecador,
é uma distorção da mente de humanos, de seres humanos, gente, limitados. E todos nós temos essa consciência limitada em algum nível, uns mais, outros menos. Eu te asseguro que darei testemunho de qualquer um que me permitir e em qualquer medida que ele me permitir. O seu testemunho demonstra a tua crença e assim a fortalece. Olha o quanto isso é profundo. O seu testemunho demonstra a tua crença e assim a fortalece. Tudo aquilo que eu acredito é uma crença, é algo que eu acredito. Crenças são coisas que eu acredito. Se eu acredito realmente nesse Deus que castiga, que pune, é isso o que eu vou fortalecer na minha vida percebida. Então, se eu tenho uma crença que eu sou feito realmente a imagem e semelhança de Deus, que essa consciência crística é algo em mim que eu tenho que ampliar, que eu sou feita, criada através do amor e que o caminho é o perdão, o desapego de crenças limitantes, o desapego do medo, da escassez, o reconhecimento de que nós somos amorosamente cuidados, amparados, guiados, inspirados por essa consciência mais elevada, aí sim é isso que vai se fortalecer na nossa vida. E a gente vai receber inspirações, vai surgir oportunidades, vão surgir pessoas que vão abrir portas para o nosso processo evolutivo e vai virar um grande círculo amoroso de contribuição. E as coisas começam a fluir. Mas se eu sou um ser limitado e acredito na escassez, no sofrimento, na culpa, no pecado, é isso também o que eu vou viver e experienciar na minha vida. Aqueles que testemunham por mim estão expressando, através dos seus milagres, que abandonaram a crença na privação em favor da abundância que, como aprenderam, a eles pertencem. Então, a nossa vida é aquilo, é a exata configuração daquilo que a gente reconhece como uma verdade. Se eu acredito realmente que eu posso o tempo todo ser inspirada por seres elevados que já passaram por aqui, como Jesus Cristo, e que nos inspira, que nos guia, é isso que vai acontecer. Caso contrário, eu estarei no sofrimento humano, porque eu estou apegada apenas ao entendimento de que o corpo físico é a única coisa que existe. Quando eu morrer, acabou. Então, gente, é um aprendizado extremamente profundo. O Cristo está aqui nos possibilitando, nos permitindo acessá-lo a hora que a gente quiser. Mas não é acessar testando, né? Tipo assim, vou testar se isso acontece. Porque aquilo que não for genuíno do nosso coração não vai acontecer. Essa espiritualidade amorosa, essa fonte criadora universal que é Deus, pode ser qualquer nome, eles nos conhecem profundamente. E se eu estiver tentando jogar dados com Deus, fazer testes, ou com Jesus Cristo, ou com o Espírito Santo, eu não vou receber nenhum retorno do quanto os milagres estão aqui disponíveis o tempo todo. E os milagres são naturais na nossa vida, desde que a gente esteja aberto para esse entendimento maior, né? E quando ele fala aqui daqueles que abandonaram a crença na privação em favor da abundância, ele está falando daqueles que pararam de reclamar, porque reclamar é uma palavra tão profunda, é pedir mais daquilo que a gente está reclamando. Reclamar é como refazer, é fazer novamente. Reclamar é clamar, pedir mais daquilo que nos incomoda. Então, quando eu só olho para aquilo que me falta e não reconheço aquilo que me sobra, aí eu estou na privação. E olhar para aquilo que nos sobra é reconhecer com gratidão, simplesmente por respirar, por ter acordado, por ter saúde, por ter amigos, por ter uma família saudável, por ter um trabalho que me permita receber um valor financeiro, um valor em dinheiro
que me ajude a pagar as coisas que eu preciso, a comprar aquilo que eu preciso. Mas a gente normalmente reclama, tá pouco, é difícil, é complicado. A gente só olha para as pessoas também, para as situações, olha o lado ruim de tudo. A gente não olha o lado bom das coisas, porque tudo tem dois lados. Mas a grande maioria das pessoas só olha para aquilo que está errado, para aquilo que falta, para aquilo que é complicado e não reconhece o lado bom de nada, nem de ninguém e nem de si mesmo. Não reconhece o tanto que esse planeta é abundante, gente. Basta olhar a diversidade de alimentos, a diversidade de plantas, de animais, a abundância divina que acontece quando um bebê é gerado. Gente, é tudo perfeito. A gente aqui só resolve, só escolhe olhar para aquilo que não deu certo. E a gente vai atrair mais disso, infelizmente. E um dos propósitos desse livro maravilhoso é mudar a nossa percepção equivocada para a percepção certa das coisas, para esse entendimento, na verdade, o entendimento real, né? Então, a gente começa a ter um entendimento mais elevado de tudo e da vida e de cada um de nós também. Fim da leitura de hoje.